Comigo, pessoal, basicamente essa série que foi a mais votada demorou pra me trazer, já que eu tinha que traduzir ela e basicamente a meta pra continuar ela é 100 likes. Tá básico, né? Tá básico, né? Vamos lá. Essa história é basicamente de um homem que foi teletransportado para um mundo, na verdade teletransportado não, ele basicamente morreu, literalmente ele teve um ataque cardíaco e chegou em um lugar onde tinha monstros do tamanho de um poste ou até mesmo maiores, e ele não entendeu nada porque foi de imediato, ele morreu e apareceu ali e simplesmente ele não estava entendendo nada. Ou também tinha pessoas que pareciam ser caçadores, um até mesmo estava em cima de um lobo e o outro estava com uma metralhadora gritando pra caramba, e no meio de tudo isso estava o nosso protagonista com o seu pijama e com o seu chinelo, sem entender bulufas, e nesse exato momento apareceu um monstro mais gigante do que o normal e estava na frente dele, lutando contra esses caras. E vemos então que simplesmente apareceu ali do nada, e vendo toda essa situação, vamos para o começo da história. Nosso protagonista basicamente vivia a vida dele de forma tranquila. Ele era aquele famoso cara viciado em Free Fire e ele já estava quase chegando no nível mestre para poder upar de nível, e nesse instante ele é considerado um dos melhores jogadores online e ele estava se divertindo muito, só que de repente ele sofreu um ataque cardíaco, fazendo então com que ele caísse para trás e infelizmente morresse rapidamente sem que ninguém pudesse ajudá-lo. Nesse instante vemos que a vida dele tinha sido encurtada e não valeu muito a pena ter jogado Free Fire assim. Foi literalmente isso que aconteceu para que ele tivesse alcançado aquela nova vida. Meio que depois que ele morreu, ele foi transmigrado para aquele lugar. Porém, nesse instante, a única coisa que ele não acreditava é que ele estava naquele lugar, e ele nem tinha percebido tanto que ele estava morto e tinha renascido ali, já que principalmente ele estava com as suas roupas. No mesmo momento que ele nasceu, um cara do lado dele tinha acabado de morrer. Porém, a ficha dele ainda não tinha caído que ele estava em um novo mundo estranho, mas considerando que tudo aquilo era holográfico e aquelas coisas eram atores. Depois então que ele viu mais uma pessoa morrer, ele então aceitou que finalmente ele estava em um mundo novo. Ele achava que não fazia sentido nenhum ele ter renascido naquele mundo e logo já ser morto de cara, sem contar que aquele monstro estava olhando diretamente e gritando pra ele, e ele ficou com muito medo, quase cagando nas calças, já que ele iria morrer nesse exato momento novamente. Só que surgiu um cara com poder de eletricidade, simplesmente arrancou a cabeça daquele monstro com uma invocação de águia, derrotando então ele e fazendo com que as tripas e os sangues voassem para todo lado. Aquele homem que derrotou o monstro começou a avisar a ele para que ele tomasse um cuidado naquele lugar. Aquele homem de imediato percebeu que ele na verdade não era um herói e perguntou por que raios ele estava ali, e o nosso prota, sendo sincero, já virou e disse que talvez ele tivesse bebido demais e perguntou simplesmente aonde era a saída. Porém, o monge de imediato perguntou se ele era idiota, já que a única saída era se eles conseguissem derrotar o boss, avisando que ele deveria se esconder rapidamente para poder se proteger e não morrer. Nosso protagonista, porém, achou que ele era muito maldoso, já que não tinha como ele saber de nada disso, principalmente porque ele tinha acabado de nascer naquele lugar. Nesse instante, o homem já estava bem longe do nosso prota e não teve nem chance de ele pedir mais ajuda a ele. E o nosso protagonista estava ligado que tinha um boss para ser derrotado, e quando ele salvou o nosso prota, ele usou algo chamado habilidade, e foi nesse instante que o nosso prota pensou que na verdade ele deveria estar dentro do videogame. Nesse instante então que ele pensou que estava dentro do videogame, após ele dizer aquela frase, ele começou a perceber as habilidades de cada pessoa que estava lá. Ele viu um homem que parecia muito o Naruto, com nível 55, e ele conseguia ver a classe dele, também o seu superpoder e ainda por cima o seu rank de herói. Então que aquele herói com a habilidade dele conjurava algumas bolas místicas e acertava um alvo consumindo ele e destruindo na parte que era atingida. Aquele homem então, depois de ter derrotado aquele monstro, se perguntou se realmente aquele lugar era uma dungeon, já que estava muito fácil e qualquer ataque que ele lançava, os monstros eram derrotados facilmente, como se fossem brincadeira de criança. Porém, após ele dizer isso, é claro que isso sempre acontece, esse cara começou a ficar com medo, já que ele olhou para trás e viu que tinha uma aura sinistra.
Porém, nesse exato momento que ele falou que aquele lugar era fácil de se vencer, houve um estrondo gigantesco, fazendo com que esse poder subisse até o alto. E vemos então a cabeça daquele cara que tinha dito isso simplesmente saiu quicando e voando para bem longe. E aquele boss era tão poderoso que começou a rir e gargalhar, que com um simples ataque disse que aquele cara morreu, dizendo que foi muito fácil. Nesse instante, eles avisaram para que ficassem preparados, já que agora o boss da fase tinha aparecido para lutar contra todos eles, e eles estavam armados até o dente, porém aquele monstro parecia um Thanos vermelho. Eu vou chamar ele assim porque ele tá parecendo realmente, mas se tiver um outro nome aí você me fala aí. E realmente ele tava vindo em direção ao nosso prota e também em direção àqueles caras com tudo. Nosso protagonista estava bem escondidinho atrás da pedra, dizendo que aquele cara parecia como o chefe de um jogo final, e ele torcia muito para que os caras matassem ele logo e assim ele poderia ir embora. Dizendo também com uma cara bem estranha que quando ele terminasse ali, ele poderia se juntar àqueles caras e talvez se tornar um herói também e começar a apreciar das riquezas daquele lugar. Enquanto isso, ele estava torcendo pelos heróis, dando boa sorte a eles para que eles pudessem vencer a luta. E nesse instante surgiu um cara muito poderoso, avisando aos seus irmãos que ele iria cuidar da defesa e eles deveriam atacar aquele monstro. E ele tinha um nível de 80, sem contar que ele também tinha a habilidade Caçador de Demônio. No momento então, ele ativou a sua habilidade Raios para atacar aquele monstro com toda a força. E também ele tinha a defesa do seu escudo. E ele pensava que ele conseguiria segurar aquele monstro com toda a facilidade. Porém, aquele monstro deu uma investida com um simples soco, quebrando o escudo, quebrando a arma dele e quebrando aquele cara no meio também. A única coisa que acabou sobrando foi uma poça de sangue e os restos dele naquele buraco. Nosso prota vendo aquilo já estava quase vomitando, dizendo que aquele chefe era muito overpower, ele era muito poderoso e quem poderia vencer ele. Porém, ele ainda tinha uma chance, já que tinham vários heróis vivos. Outro herói classe A mais poderoso ainda apareceu, e ele disse para que todos atacassem juntos, já que se atacassem separadamente não teriam chance contra aquele boss. E ele então começou a ativar a sua habilidade e simplesmente o cara invocou um lobo gigantesco do nada. Esse lobo tinha muita aura, porque ele parecia ser muito poderoso, e nesse instante vemos que ele mandou esse lobo atacar aquele monstro, e ele partiu rapidamente em direção ao boss, porém o boss com um simples soco não só atravessou o lobo, como também juntou o início ao fim do monstro, e ele fez uma massinha do lobo, mano. O próprio dono do lobo quase chorou, dizendo que aquilo era muito brutal. Nosso prota também com cara de paisagem perguntando o que estava acontecendo naquele lugar. Nesse instante, o boss então já começou a liberar um raio pela boca dele que matou todos os heróis que estavam naquele lugar. E principalmente aquele que tinha um nível mais forte foi destruído. Não sobrou nem... Cara, não sobrou nada. E nesse instante, o nosso protagonista só pensava que ele era muito azarado, já que ele tinha sido transmigado logo para uma dungeon de monstros e ele nem era um herói. E agora, nesse exato momento, aquele monstro estava indo em direção ao último sobrevivente, dizendo que iria matá-lo. E o nosso prota disse que o final dele provavelmente seria o mais cruel de todos. Indo em direção ao nosso prota e dizendo que era a hora dele ser assassinado. Enquanto o nosso prota estava escondido, ele nem percebeu, mas já estava vindo um soco na direção dele e ele teve um milissegundo para poder pensar e agir da forma mais rápida possível. E foi nesse instante, antes dele ser totalmente amassado pelo boss e destruído, que ele teve a brilhante ideia, pedindo para que o monstro esperasse, dizendo que ele tinha algo para falar. Eu não sei porquê, mas o monstro realmente parou e quis ouvir o que o nosso prota iria dizer. Porém, ele não tinha pensado em nada ainda, eram suas últimas expectativas e ele tinha que pensar em algo muito rápido para dizer, para sair vivo daquele lugar. E o cara estava esperando ele falar. Quando ele pensava que nessa situação ele precisava ser o mais homem possível, mas ele já estava quase chorando, com aquele monstro olhando para ele. De repente, ele se ajoelhou gritando pai. Ele basicamente chamou aquele monstro de pai e nem mesmo o monstro entendeu nada.
dizendo ao boss da dungeon que poderia não se lembrar dele, mas basicamente o sangue deles era mais espesso do que água, dizendo que ele era o pai dele sim, basicamente jogando na cara do monstro uma adoção inusitada. Aquele monstro então começou a dizer que ele era o mestre do submundo e basicamente o que dava o direito de dizer que ele era o seu filho, fazendo o nosso protagonista pensar mais ainda na mentira esfarrapada dele, fazendo ele ficar muito nervoso. Então o nosso Thanos vermelho começou a pedir do nada para que provasse a ele que realmente ele era o seu filho, colocando então uma bacia rachada no meio deles. Então nesse momento o nosso prota começou a pedir para aquele monstro colocasse uma gota do sangue dele dentro daquela tigela e ele também colocaria seu sangue, e que se o sangue dos dois se unissem, eles sim seriam pais e filhos, e que era assim atualmente que eles verificavam o teste de paternidade. Nosso prota então pensava que ele deveria acreditar, já que aquele mundo não era um mundo científico e ele teria essa chance de enganar esse monstro, mas ele estava muito nervoso pensando que o monstro não acreditaria, dizendo então que o seu pai deveria colocar logo a gota de sangue, com uma cara bem sorridente. Nesse instante, ele começou a morder o seu próprio dedo e a jogar uma das suas gotas de sangue. Porém, adivinha, a gota de sangue daquele monstro era verde. Aquilo voou na cara do nosso prota inteiro. Nesse momento, nosso protagonista só pensava do porquê do sangue daquele monstro ser verde e ainda por cima neon. Então o monstro disse que agora era a vez do nosso prota colocar o sangue dele lá. Ele colocando, qualquer pessoa em sã consciência perceberia que os dois não têm nada a ver. E adivinha, o sangue do nosso protagonista não se misturou. E aquele monstro começou a observar aquilo e a rir bastante. Mas não dava para saber se ele tinha acreditado que realmente o sangue tinha se misturado ou não. E nesse momento ele começou a chamar aquele cara de pirralho e disse que ele realmente deveria estar com muita vontade de morrer para ter chegado até ali. Nesse instante então o monstro avançou com a mão dele em direção ao nosso prota, porém o mais inusitado aconteceu. Ele começou a dizer que ele deve ter passado por uma grande batalha e por um grande problema para ter chegado ali e encontrado seu pai. Nesse momento, o nosso protagonista já começou a chorar muito após ouvir tudo isso e ele agradeceu muito a Deus, já que agora finalmente ele poderia viver. Porém, a alegria do nosso prota durou pouco. Basicamente, aquele monstro começou a dizer que havia regras naquele lugar e para que realmente a dungeon fosse terminada, o nosso prota precisaria morrer. E nesse instante, basicamente, o nosso prota foi esmagado de todas as formas possíveis. Após isso, ele recebeu uma notificação dizendo que a batalha tinha sido encerrada e que ele foi o ganhador e ele ganhou 50 caixas com monstros para utilizar como quiser. E o nosso prota ficou basicamente amassado lá no chão, enquanto ele se direcionava para a sua mansão. De uma moça que estava bem no escuro, chamada Belly, para que fizesse algo por ele, pedindo então para que arrastasse o corpo daquele garoto para dentro das cavernas e após isso usasse o seu sangue para revivê-lo. Após isso, Belly perguntou ao mestre Devo se ele estava aceitando aquele homem como seu filho. Porém, aquele monstro começou a dizer que nenhum sangue humano era capaz de se fundir com o seu, e o daquele garoto foi capaz. Eu não vi nada disso, tá? Mas se ele tá dizendo, então tá bom. Após isso, aquela silhueta escura era na verdade a silhueta de uma elfa, e essa elfa começou a dizer que iria obedecer às ordens do seu mestre. Nosso protagonista então estava tendo um sonho bem estranho e de repente ele acordou. E ele não sabia nem onde ele estava e nem como ele estava inteiro ainda, após sentir toda aquela dor. Nesse instante, aquela moça começou a chamar ele de Mestre 75, dizendo que finalmente ele tinha acordado. Porém, o nosso prota perguntou se ela estava realmente chamando ele de Mestre 75, e aquela moça começou a explicar como ele foi aceito como filho do mestre. Ele então tinha recebido um novo nome, e o motivo do nome se chamar Mestre 75 era porque a sua 75ª derrota e a 75ª vitória do mestre dela. O prota então começou a pensar que realmente aquele cara achava que ele era o seu filho, porém não tinha se esforçado muito para dar um nome decente a ele. Então após isso ela começou a dizer que era a oficial de mais alta patente, se chamada Belly, e ela também era a segunda no comando, e ela era responsável pelo seu suporte e monitoramento, e o seu treinamento também estava nas mãos dela. Nosso protagonista só pensava no porquê de uma mulher tão linda ser um monstro, mas ele acreditava no fundo que havia amor entre outras espécies. Nesse momento então caiu a ficha que ele teria que participar de um treinamento e perguntou a ela qual era esse treinamento.
Ele então começou a dizer que era um treinamento para que ele se tornasse mais forte que o mestre daquele castelo. E perguntou então que tipo de treinamento era esse para ele poder ficar mais forte. E vemos que era uma luta direta com aquele mestre. E em todas essas lutas, o nosso prota basicamente era massacrado, tanto no chute, quanto no soco, quanto na porrada e até mesmo no bafo. Porém, após a derrota do nosso prota pela 75ª vez, ele continuava chamando ele de fraco e mandava aquela moça revivê-lo com seu sangue. Durante essas 75 mortes, você pode imaginar todas as formas que o nosso prota morreu, e ele morreu das piores formas possíveis, e agora nesse momento, ele estava tendo uma chance de poder realmente viver. Pediu então imediatamente a Belly para que parasse com aquele treinamento. Porém, ela não entendeu o porquê o Mestre 75 não queria mais lutar. Nosso prota então começou a dizer que não queria se arrepender mais e não queria também perder a cabeça mais uma vez, já que havia tantas coisas que ele ainda não tinha feito. É que ainda por cima, com sua vida de Free Fire, ele ainda não tinha conseguido uma garota que gostava dele, e basicamente a vida dele seria um desperdício, só que nesse momento, aquela garota elfa disse que gostava do nosso prota, o que fez com que o coração dele fosse totalmente abalado. E ainda dizendo que ia ajudar o nosso protagonista no seu treinamento e que ele deveria se animar. Após tudo isso, e todo esse momento e todo esse clima, ela começou a explicar que os heróis tinham várias habilidades e formas de se tornar mais forte, mas mesmo assim, se ele conseguisse matar um monstro no mundo Moro, ele não seria considerado um herói, mas sim um monstro. Mas ele então começou a explicar a elfa que se tornar um herói combinava mais com ele, então pediu por favor que desse um tempo para ele ficar mais forte antes de lutar com o seu velho. Nosso prota, na verdade, ele queria só ficar mais forte para não morrer mais. Nesse instante, o nosso prota estava muito desanimado, já que ele estava sendo pressionado a lutar contra o pai dele mais uma vez. Pai, entre aspas, né? Mas então, a elfa concordou com ele e ele disse a ela que eles deveriam começar então o seu treinamento, para que enfim ele pudesse desbloquear as habilidades para se tornar um herói. E ele pensou que com base nos painéis informativos, matar um monstro era tudo o que ele precisava para ele se tornar um herói. E agora ele estava perguntando a elfa onde ele poderia encontrar um monstro à sua altura para ele poder derrotar. Mas ela disse que aquilo era totalmente simples e ela com certeza poderia arranjar isso para o nosso prota, com uma cara de sem noção, né? Porque pelo amor de Deus, olha o tamanho do monstro, o bicho tem mais tanquinho que eu e o prota juntos, e você vai vendo que realmente o nosso prota estava com a cara quase morta depois de ver o tamanho daquele monstro. Nesse instante, o nosso protagonista pediu para que, por favor, ela devolvesse esse cara para o lugar dele e trouxesse um mais fraco para ele poder enfrentar. Ele então começou a pensar onde ela poderia encontrar o mais fraco, e ela teve uma brilhante ideia. Mano, basicamente, ela pegou um dos bichos mais fracos daquele lugar e simplesmente falou para que o nosso prota simplesmente matasse ele e aproveitasse já que ele estava dormindo. Porém, o nosso prota não queria fazer isso, já que o bicho era pequenininho e ainda por cima era tão fraco. O monstro ainda por cima disse que aquilo poderia parecer um pouco cruel, mas aquilo estava tudo bem e ele não precisava se sentir responsável. Dizendo também que acreditava que o nosso prota iria se tornar mais forte no futuro e ele era apenas o primeiro passo para o seu sucesso, fazendo com que o nosso prota chorasse muito. Nesse momento, então, o nosso protagonista começou a asfixiar aquele bichinho dizendo que ele era um herói e repetindo que ele era um herói, enquanto até mesmo a elfa começou a chorar. Mas nesse momento, o nosso prota percebeu que até mesmo a roupa dele tinha mudado e ele percebeu que ele tinha conseguido dessa vez se tornar um herói. Dizendo então que dessa vez ele não precisava ficar parado, ativando então a sua habilidade estatística e vendo que ele tinha realmente upado, e não só isso, mas também agora as habilidades dele estavam mais claras. Sem contar que ele tinha alcançado o nível 5, mas ainda por cima ele não tinha uma classe definida. Então começou a se perguntar o porquê dele estar no nível 5, e ela começou a explicar que deveria ser o motivo porque aquela mansão onde eles estavam, o nível era o máximo possível e era quase impossível de se vencer. Então aquele monstrinho pequenininho deu o nível 5 para ele, ele deveria começar no 1 e já upou tão rápido assim. E ela até disse que aquele monstro chamado Blob Blab poderia parecer velho e pequeno, mas a sua classificação de monstro era 15 e era bem alta, então ele conseguiu receber pontos de experiência suficiente para alcançar esse nível. O nosso protagonista pensava que era realmente igual a um videogame, quanto maior o nível do monstro, maior a experiência ganha por matá-lo, e seria super fácil para ele aumentar o seu nível agora.
Então, a única maneira dele poder aumentar o seu nível rapidamente agora seria derrotando os monstros mais poderosos daquele lugar. É uma péssima ideia. Então começou a perguntar se existiam monstros mais fracos como o Broly para ele lutar. Então começou a dizer que aquele monstro era um caso especial, mas iria enviar o monstro mais fraco que eles tinham ali para o nosso protagonista. E o nosso prota, se gabando um pouco, disse que não precisava se esforçar tanto para fazer isso, já que agora ele era um herói, então ele deveria ser capaz de enfrentar qualquer monstro normal. E vemos então que o monstro normal que ela mandou para ele foi um monstro tomate, e aquele monstro simplesmente deu um socaço na cara do nosso prota, mandando ele para bem longe. E sem contar que ela não mandou um, ela mandou 3, fazendo então com que ele caísse de cara na pedra. No momento então ele achou incrível que ele já não estava sentindo a dor daquele golpe. A Elfa então começou a dizer que finalmente o sangue do mestre dela começou a fazer efeito. E nesse instante que o nosso prota estava lá, ele esqueceu dos 3 caras e começou a ser socado muito e muito mesmo. E nesse instante a Elfa até começou a pensar que o sangue do mestre dela precisava fazer mais efeito ainda. Aqueles monstros, o nosso prota dessa vez não tinha morrido, mas ele ficou bem machucado, não acreditando que aqueles monstros quebraram a sua defesa. Pensando então que mesmo que a sua defesa e a sua força tivessem sido aumentadas pelo sangue do velho, assim, não tinha sido forte o suficiente, e ele não tinha nem conseguido derrotar um daqueles monstros tomates. Então disse ao mestre 75 para que não se preocupasse, dizendo que iria descobrir outra maneira de subir de nível rapidamente. Nesse momento, nosso prota finalmente levantou o rosto, perguntando qual seria essa outra maneira existente, já que ele estaria morto em 3 dias na luta contra o seu velho. Porém, ele queria que alguém pudesse ajudar ele a matar monstros, para que pelo menos ele pudesse ganhar alguma experiência. Foi nesse momento que ele teve uma brilhante ideia. Ele então perguntou a Belly se o velho tinha uma batalha contra os outros heróis no dia seguinte, e ela disse que heróis tinham entrado na masmorra nos últimos 2 dias. O mestre logo iria encontrá-los. O nosso prota animado pediu para que a Belly levasse ele até o seu pai. Basicamente, chegando lá tinha um monstro até banana, meio estranho ali, né? Mas vemos que tinha alguns heróis matando vários desses monstros naquele lugar, e o nosso prota estava escondido em algum canto recebendo experiência. Realmente do que ele pensou estava certo. Como agora ele era um herói e ele estava perto daqueles outros heróis, ele poderia obter experiência de mortes próximas a ele. Recebendo então a notificação de que ele tinha chegado no nível 6, e ele basicamente estava farmando nível na vida boa, sem ter que derrotar nenhum monstro. E agora ele estava de certa forma farmando e queria chegar até o nível máximo fazendo isso. Não deu outra, meu parceiro. Basicamente ele ficou a semana inteira farmando com aqueles heróis, e ele chegou até mesmo no nível 50 e após isso nível 60 e passando muito mais de nível. É que de repente o boss chegou e começou a derrotar todos eles, porém ele achou muito estranho do porquê ter tanta gente ali ultimamente, dizendo que aquilo ainda era uma masmorra secreta. Enquanto o boss simplesmente lutava, o nosso prota estava dormindo. No dia seguinte, o nosso prota estava desacreditado, mas ele tinha acabado de acordar e já estava no nível 100. Ele estava muito feliz, já que ele tinha chegado finalmente no limite de nível, e foi até mesmo elogiado pela Belly. Porém, mesmo depois dele ter chegado no nível 100, as experiências ainda continuavam contando, o que fez ele achar aquilo bem estranho. Então, o limite da experiência dele foi excedida e foi iniciado um novo modo para ele. Porém, esse modo fez com que uma luz começasse a brilhar muito e chamasse a atenção de todos os heróis para aquele lugar, não só heróis como também do boss. Aqui, além da luz, aquele lugar ainda explodiu. Então vemos que os heróis que estavam lá embaixo começaram a se perguntar sobre o que estava acontecendo lá em cima. Enquanto isso, o boss só pensava no que aquele pirralho estava arrumando agora, enquanto ele estava derrotando os heróis lá embaixo. Nesse instante, nem ele mesmo sabia o que tinha acontecido, e era uma das habilidades dele que tinha sido ativada. Porém, após isso ele ficou surpreso, já que a sua página de status de personagem tinha sido atualizada. Mas para a surpresa do nosso protagonista, ele tinha acabado de retornar para o nível 1 novamente, o que deixou ele bem irritado e sem entender o que estava acontecendo. Do nada, a Elfa se aproximou e perguntou se estava tudo bem com ele. Ele disse que sim, porém não sabia o que tinha acontecido com o seu nível. E nesse instante, alguém apareceu armado, apontando uma arma em direção a eles, e era um dos heróis. Percebendo a Elfa, viu que os dois na verdade eram monstros e decidiu atacá-los de imediato. Nesse instante então, o nosso protagonista não teve outra opção
nem mesmo chance de conversar com aquele cara. Ele até começou a gritar para o herói que estava na cara que ele também era um herói. Mas o herói então disse que era besteira, já que ele era um monstro mais intimidante do que a garota que estava ao lado dele. O nosso prota, olhando aquele canhão, disse que na verdade quem estava sendo intimidante era ele. Mesmo assim, o cara atirou nos dois, e nesse instante o nosso prota só pensou em uma coisa: proteger a menina Elfa. E nesse instante ele entrou na frente do tiro para proteger ela. Nesse instante, meu parceiro, o nosso protagonista já começou a ver uma luz, um pontinho branco no final do túnel. Enquanto ele se lembrava de uma família que estava se alimentando e a mãe dizia para o menino comer tudo. Parecia que a vida do nosso protagonista estava passando diante dos olhos dele mais uma vez, já que nessa situação ele nunca teve um pai de verdade e nem mesmo uma mãe, mas ele se alimentava no cantinho comendo a comida dele e também estava dizendo quando era criança que também estava gostando da alimentação. Aquele suposto herói disse então que ele teve muita sorte, se perguntando que tipo de sangue incrível iria sair daqueles dois, enquanto ele disparava a arma dele. E nesse instante, a menina Elfa virou e perguntou rapidamente se ele estava com tanto medo, qual foi o motivo dele ter protegido ela afinal. Ele gritou dizendo que ela tinha sido a única que foi gentil com ele desde quando ele tinha chegado naquele lugar. Dizendo que até mesmo tinha ajudado o nosso prota em momentos difíceis e desesperadores e ainda por cima disse que gostava dele. Nesse instante, basicamente, ele tinha conquistado ela, porque ela disse que ninguém nunca tinha tratado ela dessa forma, e ela também falou que iria fazer tudo o que pudesse para poder retribuir a gentileza do nosso protagonista. Aquele lugar então basicamente começou a desmoronar e os caras que estavam lá embaixo pensaram que o raio do Brand era realmente muito poderoso e deve ter causado aquilo. Porém, vemos que nesse instante Brand tinha caído na frente deles. Basicamente ele tinha sido transformado em algo como pedra e espinhos ao mesmo tempo, basicamente fazendo uma escultura daquele cara, e ele estava morto. Enquanto tudo isso tinha acontecido, o nosso prota estava de olhos fechados. Basicamente, ele nem sabia como que ele tinha sobrevivido àquele canhão, sendo que ele tinha sido atingido por aquele tiro. Pensava ele, né? Então começou a dizer que para o bem do nosso protagonista, ela iria abrir um portal de teleporte ali e que, por favor, ele deveria voltar para o mundo da masmorra. Caso contrário, como ele estava no campo de batalha, o mestre dela teria que matá-lo novamente para terminar a batalha. E nesse instante o nosso prota agradeceu a linda senhorita, já que ele não sabia que ela tinha esse tipo de habilidade. E além disso, ela tinha acabado de informar que tinha revelado a segunda coisa mais assustadora de toda a masmorra e ela não queria que ele fosse pego nela. Nesse momento, nosso protagonista começou a pensar no que seria essa segunda coisa mais assustadora. Essa segunda coisa mais assustadora da dungeon era a habilidade dela. Quando ela tocava no chão, se realmente você fizesse contato, você também se transformaria em um cristal. E ela nem era chefe e tinha um poder tão apelão assim e assustador, matando imediatamente qualquer um que encostasse naquele cristal. Porém, ela dizia que o mestre dela nunca deixava ela se envolver em batalhas porque ele dizia que ela já tinha muitas outras coisas para fazer na mansão, mas o verdadeiro motivo é que a habilidade dela era muito poderosa e muito difícil de se controlar. Mas estranhamente, ela até mesmo notou que parecia que o poder dela estava muito mais forte do que antes. Nesse momento, o boss achou que estava acontecendo algo de estranho, já que ele tinha ficado basicamente mais forte, e nesse momento um dos heróis percebeu que o boss estava distraído, notando então que seria a chance perfeita para ele atacar, usando então a sua habilidade de herói no nível máximo para poder matar aquele. Porém, o boss com um soco simplesmente quebrou a espada dele e também a sua coluna cervical. Ainda bem que não apareceu, porque senão ia ficar feio. E o boss nesse momento começou a perceber que tinha algo de estranho com o corpo dele, já que normalmente ele de costume sempre derrotava todos com um soco só, mas estava mais forte do que o normal o seu poder, se perguntando o que o garoto tinha feito dessa vez para ocasionar naquilo. Nesse momento, antes do nosso protagonista entrar dentro do teleporte, aquele monstro simplesmente saltou em direção a ele e o prota ficou totalmente assustado, vendo que o seu velho ou o seu pai estava na sua frente agora. Ele, animado, viu que o garoto dessa vez estava mais forte. E o nosso prota começou a dar uma desculpa esfarrapada, dizendo que ele não estava forte, e sim que ele estava só treinando e evoluindo pouquinho em pouquinho. A intenção é que o pai dele novamente não matasse ele.
Nesse instante, ele começou a dizer que aquilo era sério e ele estava ficando sem paciência, e então iria subir de classificação na sua prova se realmente o nosso prota pudesse sobreviver ao seu ataque, e assim ele passaria. Mas se ele morresse de novo, ele então não iria mais, dizendo que iria parar de desperdiçar o seu sangue com o nosso protagonista, e o nosso brother ficou totalmente assustado, dando todo o tempo para que ele parasse, mas ele não teve outra escolha, simplesmente ele atacou. O boss não deu outra escolha, o nosso Thanos da Deep Web acertou ele de qualquer jeito, e ainda por cima rachou o chão, sem contar que ele usou toda a força dele para atacar o seu vulgo filho. Os heróis, porém, estavam conversando dizendo que tinha acabado de ver bater em uma pessoa e aquele cara não poderia sobreviver àquele golpe. Nesse momento, até mesmo a Elva ficou triste e desanimada, pensando que o Mestre 75 dela tinha morrido dessa vez. Porém, debaixo daqueles escombros só se via uma coisa, a mão do nosso prota erguida, ou pelo menos o resto do corpo dele, foi o que eu pensei. Os heróis até mesmo começaram a sentir pena daquele cara, dizendo que precisavam ter muito cuidado para não acabar como ele. Porém, o boss nesse instante começou a perceber uma coisa muito estranha. Aonde o punho do filho dele tinha acertado, tinha destruído pela primeira vez o corpo dele, que era quase indestrutível. E ele finalmente, depois de anos, tinha sangrado sem querer. Até mesmo os heróis começaram a se perguntar o porquê do chefe estar ferido e o que tinha acontecido, já que nenhum dos heróis mais poderosos chegou até mesmo perto de causar dano a ele antes, e parecia que ele tinha sido machucado em algum lugar, como um prego, mas o corpo dele era muito resistente, e o que realmente poderia ferir aquele monstro? Nosso protagonista então levantou-se dos escombros e disse que agora ele tinha passado do teste, perguntando se estava realmente certo. Nesse instante, os heróis entraram à loucura, dizendo que aquele garoto tinha sido atingido por um dos ataques mais poderosos da dungeon, e mesmo assim ele tinha saído livre daquele sem nem mesmo um arranhão. E nesse instante ele disse que nem os mais poderosos eram capazes de bloquear os ataques daquele monstro, e aquela criança ainda por cima conseguiu atingir ele com o ataque e sobreviver a um dos ataques dele. A Elfa nesse instante ficou muito feliz que o Mestre 75 ainda estava vivo. Nosso prota nesse instante só pensava em graças a Deus, já que as estatísticas do nível 100 ainda estavam lá. Sem contar que agora ele tinha um poder de ataque muito alto e ainda por cima ele tinha o sangue do seu velho dentro dele. E basicamente o nosso prota rompeu os limites igual o Saitama. Agora ele passou do nível 100 e tinha que upar mais vezes para ficar mais forte ainda. Tudo isso foi graças a ele usar os outros heróis para subir de nível, e valeu realmente a pena, dizendo também que valeu muito a pena ele se destacar nos jogos na vida passada. Pensando então que a habilidade estava ali o tempo todo, e a nova página de status agora deve ter sido sobreposta à anterior, e as estatísticas do nível 100 estavam ali o tempo todo. Ainda não sabia muito bem como funcionava aquele modo, mas o motivo ele sabia e era bem claro: ele rompeu o limite de experiência. Nesse momento nosso protagonista não estava se importando com nada daquilo, a única coisa que ele queria era realmente sobreviver, e finalmente ele tinha passado no teste do seu pai. Aquele monstro então de imediato começou a rir muito e a gargalhar, e o nosso prota começou a ficar com muito medo do que basicamente estava por vir. Ele então simplesmente pegou o nosso prota. Então o nosso protagonista pensou que o velho devia estar muito irritado com ele por ter machucado a sua mão, e agora ele iria matar ele novamente, chamando ele de pirralho. Porém o nosso prota virou e disse que um líder não podia voltar atrás com a sua palavra, pensando que o cara iria simplesmente matar ele. Os heróis então começaram a avançar, dizendo que a mão dele estava machucada e as partes vermelhas do seu corpo, cobertas por uma armadura roxa, estavam extremamente fracas, pensando que na verdade ele tinha sido enfraquecido. Só então que se eles focassem em algumas partes para matar o chefe, eles iriam conseguir. Porém o nosso prota estava no meio da mão do bicho e perguntando se eles realmente iriam atacar naquele momento, já que ele estava ali e se eles não estavam vendo ele naquele lugar. Enquanto isso, o boss continuava gritando com o nosso protagonista e ele só pensava que ele estava condenado. Se ele não morresse pelo boss, ele simplesmente iria morrer para aqueles heróis. Porém, na verdade, o boss estava muito feliz com o nosso prota, e ele disse que ele tinha passado no teste finalmente. Então, nesse instante, o boss simplesmente lançou o nosso protagonista para muito longe.
E se você assistiu aqui, com certeza não esquece de deixar o like, e eu queria deixar uma proposta pra você. Também se inscreve no canal, né, para dar aquela forcinha, e também compartilha com um amigo que talvez goste dessa série. Muito obrigado, pessoal. Eu também queria deixar uma propaganda muito simples. Não sei se você um dia já pensou em ganhar em dólar ou até mesmo em ser youtuber. Aqui a gente tem um curso no link da descrição que você pode realmente viver de renda no YouTube. Existem muitas maneiras diferentes de você criar conteúdo e receber, até mesmo a opção de canal Dark. Sem contar que você ainda por cima vai estar recebendo em dólar, que é 5 vezes a moeda local da gente, né, gente? Vale muito a pena. E vale muito a pena pelo investimento que você vai estar fazendo nesse curso, porque é um cara que realmente já tem muita bagagem no YouTube e com certeza ele vai ter muito a te ensinar. Um vídeo e obrigado por esperar. Valeu! E a sua mira era basicamente perfeita, ele tinha acertado no portal em que a elfa tinha aberto, dizendo então ao nosso prota que esperasse ele nos bastidores. Dizendo então que veria o nosso prota no jantar, e após isso o portal se fechou. Porém, nesse momento, o nosso prota finalmente conseguiu respirar um pouco, e ele começou a ficar até meio trêmulo, dizendo que tudo isso tinha realmente assustado muito ele. Após um tempo, vemos que eles já estavam no jantar e o boy simplesmente conseguiu derrotar todos aqueles heróis com muita facilidade e começou a conversar com o nosso prota, dizendo então que esta era a recompensa por ele ter vencido as batalhas e ter conseguido ficar forte, e era o mesmo conceito que os heróis ganhavam equipamentos se vencessem, e além de tentar sobreviver, essa era a razão pelo qual muitos monstros da masmorra lutavam. O nosso prota só ficou na maciota recebendo experiência, e então ele começou até a dizer ao pai dele se tinha treinado ele para ajudá-lo a lutar contra aqueles heróis, perguntando se ele planejava se aposentar. Nesse momento, o boss começou a dizer que o nosso prota estava parcialmente correto, dizendo que ele tinha se esforçado para treinar ele para que ele pudesse ajudar a fazer algo, mas não era tão simples quanto o que ele pensava. Dizendo que o nosso protagonista deveria deixar a mansão e ir para o lugar mais sagrado do mundo, o pavilhão literário Moro. Dizendo então que ajudaria o boss a encontrar o livro que contém os registros de Deus. Porém, nesse momento, o nosso prota disse que um livro sobre Deus era algo que ele não sabia que realmente o chefe demônio acreditava, chamando ele mesmo de religioso, e disse que aquilo era incrível, já que um bicho que parecia um demônio era bem religioso. Porém, aquele monstro imediatamente chamou o nosso prota de idiota, dizendo que não era isso. Então começou a dizer que o mundo foi feito por um criador e ele costumava viver feliz nesse mundo, mas um certo herói mudou o seu pensamento sobre isso. Quando o herói virou e disse para ele que ele era realmente muito poderoso, mas não deveria ficar tão arrogante, já que mesmo que os heróis não pudessem matar ele, um dia até mesmo Deus poderia exterminar ele. Dizendo que além dele havia várias masmorras e monstros questionáveis ou problemáticos que já foram eliminados e eles não tinham mudanças nesse mundo. Dizendo ao boss que ele não iria escapar da morte. Nosso protagonista só pensava que na verdade isso era tipo uma expansão do pack, como se fosse um jogo, e aquilo basicamente significava que ele iria ser mandado em uma nova missão. O boss então começou a dizer que era aquilo mesmo, a Belle e ele e tudo na mansão iria desaparecer sem deixar rastros algum dia. O nosso prota com certeza não queria que a elfa fosse morta. E o boss e a Belle, desde então, começaram a coletar informações dos heróis que eram mortos. Finalmente descobriram que as informações de Deus escondidas no pavilhão literário de Moro devia haver uma maneira deles escaparem desse destino. Mas ele continuou dizendo que ele era só um simples monstro e estava limitado àquela masmorra. Se ele não agisse logo chegaria o seu fim, sem que ele pudesse fazer nada. E nesse momento o nosso prota disse que o filho dele, o herói, completaria essa missão de auto-resgate para ele e que ele não deveria se preocupar, já que ele iria levar aquilo a sério. O boss então começou a dizer que era estranho ele concordar com tudo muito rapidamente, esperando então que ele não estivesse pensando em fugir. Nosso prota então disse claro que não, mas ele se perguntava se aquele monstro iria conseguir parar ele quando ele finalmente saísse daquele lugar.
Nesse instante, então, o boss começou a dizer que eles iriam continuar festejando, mas ele iria precisar de energia para treinar mais. Porém, o nosso prota não acreditou que ele teria que treinar mais após tudo isso, e o boss disse que era isso mesmo, já que o seu sangue ainda não estava completamente no seu corpo, e eles poderiam acelerar esse processo através do treinamento, e assim ele iria ficar muito mais forte. Nesse momento ele tacou um grande pedaço de carne na mesa do nosso prota, e simplesmente ele quase teve outro ataque cardíaco. O boss nesse instante começou a dizer que aquela era a comida favorita dele, a perna de um dragão premium, e estava cheia de nutrientes para ajudá-lo a fortalecer o seu corpo, dizendo que o nosso prota deveria ser tão fraco por causa da sua desnutrição. Nesse momento então que o nosso prota começou a ficar muito feliz, parecendo como se ele realmente tivesse uma família, coisa que ele não teve na sua vida passada, já que ele sempre comia aquietado num canto, e se lembrando de quão triste era a sua vida, mas agora ele estava tendo uma chance de novo de pelo menos ter uma família. A família é meio estranha, mas tá bom. E a pedido do boss a respeito do nosso protagonista, de que ele estivesse totalmente preparado e treinado para realmente ir naquela missão, ele treinou por 3 anos com o boss. Quando o nosso prota tinha sido transmigrado pela primeira vez, ele tinha cerca de 15 anos, agora ele já tinha 18, o tempo realmente voava naquele lugar. Pensando que realmente depois dele ser destruído inúmeras vezes, o seu corpo realmente tinha ficado mais forte. Vendo aí, vemos que o corpo do nosso prota estava num patamar totalmente diferente do antes. Pois nesse exato momento estava dizendo que o garoto não tinha sido nada mal, dizendo que ele conseguiu não se desinteressar por 20 minutos inteiros. O nosso protagonista só aguentou 20 minutos lutando com ele, treinando 3 anos. O poder do velho ainda está completamente fora do alcance do nosso protagonista, dizendo ao nosso protagonista que provavelmente a sua habilidade só funcionava nos campos de batalha, principalmente pelo fato dela não ter sido ativada durante esse treino com o boss. Mas o nosso prota pensava que essa habilidade e esse modo foi um bug de aumento de nível que ativou temporariamente. Era como um cenário no jogo onde o jogador não tinha como vencer a uma dificuldade muito aumentada. Mas ao entrar na masmorra do campo de batalha, o modo dele era ativado e todos os monstros que estavam lá tinham seus poderes aumentados, e ele testou isso várias vezes com o seu pai. Mas aquela habilidade era tão horrível que o modo não trazia nenhuma vantagem para o nosso protagonista. Todos os outros monstros recebiam um bug que os ajudava, enquanto isso ele acabava com dificuldade aumentada em dobro. E realmente era como se fosse um azar para o nosso prota, não tinha como ser pior. Nesse momento então, o boss virou e perguntou há quanto tempo que iria ficar naquele lugar, dizendo que arrumasse as suas malas e metesse o pé dali, já que a estrada estava esperando ele. Basicamente, nosso prota já estava sendo expulso de casa para se tornar um homem de verdade. E após isso, vemos que ele estava muito feliz, já que ele tinha completado seu treinamento de 3 anos. Estava muito feliz que podia sair agora, perguntando e confirmando com o seu pai. Porém, nesse instante, o boy simplesmente se virou e mandou ele ter cuidado em todos os lugares, indo embora. Nosso protagonista então deu um salto de alegria, feliz porque ele poderia ir embora nesse exato momento. Esse momento onde ele estava indo para se preparar para ir embora, a elfa encontrou ele e disse que finalmente ele tinha passado em todos os testes do Mestre Devo, dando a ele um ótimo trabalho. Nosso prota basicamente estava apaixonado por essa mulher. Ele não sabia se era porque ele estava mais velho, mas sempre que ele via ela, ele começava a ficar com o corpo mais quente. Pensando então que ele precisava sair daquele lugar, então ele disse à senhorita Belly que iria se lavar e se arrumar para sair. Mas nesse momento ela disse que sabia que ele precisava tomar um banho, então ela falou que veio ajudá-lo e também disse que esperava que ele não se importasse com aquilo. Nesse momento então o nosso prota simplesmente começou a chorar de alegria, falando que era óbvio que ele não se importava. Porém que nesse momento ele disse que realmente não era o que ele esperava, e realmente ela só estava limpando as costas dele e o corpo também. Ele pensou que ela não entraria na água com a roupa, mas infelizmente o nosso prota é meio maluco, desconcentrado mental, e ele, o padrão de qualquer homem descontrolado, quis propor um desafio para a senhorita Belly, aonde ele jogaria o papel, pedra ou tesoura, e nesse momento então que se ele perdesse, ele iria realizar um desejo dela, mas se ela perdesse, seria o contrário. O cara disse que realmente se ela perdesse, ela teria que tirar uma peça de roupa, perguntando o que ela achava, mas ele pensava no fundo da mente dele que se ela recusasse,
mudasse, ele só iria fingir que estava de brincadeira e que esse era o tipo clássico para evitar a rejeição. Ela literalmente do nada saltou de alegria dizendo que queria brincar daquilo. Zero então disse que se ele perdesse, deveria levar a ela uma pedra preciosa. Nesse momento, o nosso prota já estava pensando em todos os pontos possíveis, dizendo que era raro alguém jogar uma tesoura fora, ou até mesmo era mais comum jogar uma pedra, ou uma taxa de sucesso de jogar papel também era muito alta. Mas a senhorita Belly, ela não era uma pessoa daquele mundo, e realmente as pessoas normais jogariam pedra, mas aquele lugar nem mesmo era a terra, então ele começou a pensar no que ela iria jogar. E sim, ele conseguiu vencer. Ele jogou papel e ela jogou pedra. Basicamente, a vitória foi do nosso protagonista. E nesse momento, ela já tinha aceitado a derrota e o nosso protagonista ainda estava pensando. Ele, na verdade, tinha exagerado demais em pedir para uma dama tirar a roupa. Mas eu não vou poder mostrar o que aconteceu aqui, então, ó. Simplesmente tirou uma peça de roupa e o nosso prota começou a ter um sangramento nasal e começou a tomar até dano de vida. Agradecendo a senhorita Belly e dizendo que agora sua vida estava completa. Tarado. Nesse momento tudo estava pronto para ele poder ir embora e partir para sua missão. Ele até mesmo perguntou se seu pai não estava ali para exortá-lo, mas somente a senhorita Belly estava ali e ela despediu dele, dizendo que ele tivesse uma boa viagem. Dizendo também a senhorita Belly que traria a ela uma pedra preciosa, e realmente a senhorita Belly tinha ganhado uma vez dele, e também o livro que ele prometeu ao seu pai. E nesse momento, a elfa começou a dizer que esperava que ele tivesse sucesso dessa vez, como se essa não tivesse sido a primeira vez que o nosso prota tinha passado por esse portal. Vemos então que ela estava em uma sala aonde tinha um cérebro conectado a tubos e simplesmente era a cabeça do nosso prota que estava lá. Ela se perguntava se o Mestre 75 iria permanecer leal ao Mestre Devo dessa vez, já que nas últimas vidas que ele conseguiu passar pelo portal, ele na verdade tinha fugido. Porém, nesse momento, o monstro viu que ele teria que mudar a sua personalidade para isso acontecer, dizendo que mesmo se ele não mudasse em seus caminhos e se recusasse a servi-lo de todo o coração, ele simplesmente estaria fadado a morrer mais uma vez. Nesse momento, o nosso protagonista estava atacando Dane-se para realmente a missão. Ele disse que nesse momento ele só queria se divertir, enquanto saltava em várias direções. Pensando então que durante os últimos 3 anos foram terríveis e finalmente ele conseguiu sair e agora ele teria a oportunidade de ver o que aquele mundo tinha a oferecer para ele. Sendo que agora, monstros de nível médio seriam coisa fácil para ele. E que também, o objetivo número 2 era saborear todas as deliciosidades daquele mundo. E ele estava preso comendo a comida do chefe há 3 anos. Também, a missão número 3 era pegar a riqueza dele e brincar com todas as belezas daquela terra. Não importasse o que acontecesse, ele iria se divertir. E a missão do pai podia realmente esperar um pouco. Porém, nesse momento ele começou a mexer a cabeça, perguntando se a senhorita Belly iria se preocupar, mas dizendo que estava tudo bem, já que ele não iria se atrasar muito na sua missão. Mas nesse instante, nosso protagonista começou a sentir um calafrio, como se tivesse acontecido algo, e ele do nada começou a gritar. Já que seu corpo começou a basicamente se desmaterializar, como se tivesse partículas se soltando do seu corpo. Ele até mesmo chegou a pensar que estava envenenado ou algo do tipo, já que seu corpo estava se deteriorando. E nesse momento ele começou a ouvir a voz do boss e disse que o seu corpo ainda estava rejeitando o sangue. Ele até começou a dizer que a voz estava chegando por um tipo de Rider Brand. Nesse momento, nosso prota começou a se sentir bem frustrado, se perguntando se aquele cara conseguia ouvir os seus pensamentos. Ele realmente disse que sim, e que era ele ali conversando com ele. Ponto se ajoelhava de tanta dor e perguntava quem era de verdade esse boss, já que ele era realmente muito forte. Porém, o boss começou a dizer que ele não era o culpado. Tudo aquilo estava acontecendo porque ele não conseguia se manter leal, e o seu sangue corria pelas suas veias, e se ele fosse contra a vontade dele, todo o sangue que o mantém vivo se desintegraria. Enquanto isso, o nosso prota começou a dizer que ele era o filho dele, e ele só queria se divertir primeiro, e realmente ele não precisava fazer isso com ele. Porém, o boss nesse momento perguntou ao nosso prota se ele achava que ele era idiota, dizendo que nem mesmo eles eram da mesma espécie. Enquanto o boss dizia que um truque idiota jamais seria capaz de misturar o seu sangue com o de um humano, e simplesmente ele tinha que ser especial e foi de perfeita
utilidade para ele. Então foi nesse momento que o nosso prota disse que isso significava que ele era único, e realmente, se esse fosse o caso, ele deveria supor que o cara deveria curar ele antes dele morrer, dizendo que ele também tinha os seus termos e que ele tinha que deixar ele ir fazer o que ele queria fazer primeiro e depois ele ajudava, claro. Isso ainda dependia de como as coisas iriam funcionar, gritando ao velho que ele deveria falar alguma coisa. Porém, ele começou a falar que o nosso prota sempre nesse ponto da conversa começava a irritar ele. E foi nesse momento que a ficha caiu que não era a primeira vez que o nosso prota tinha morrido ali, dizendo que realmente ele estava bem cansado daquilo. Porém, o nosso prota disse para que ele se explicasse, dizendo que ele nunca tinha falado essas coisas para ele antes. Porém, o boss disse para que ele olhasse a parte inferior da montanha. Ele então se esforçou para alcançar e ver o que tinha lá. O que ele viu foi muito assustador. Tinham mais de 10 cadáveres somente dele naquele lugar. E se você parar para analisar, todos aqueles cadáveres tinham treinado mais de 3 anos. O que aquele boss tinha feito para poder alcançar esse livro não foi pouca coisa. Enquanto o nosso prota se perguntava o que estava acontecendo naquele lugar, o boss então começou a dizer que ele era o chefe e ele realmente tinha que ter alguma segurança e pensou que realmente deixaria ele ir sem nenhuma medida protetiva. Nesse momento então o nosso prota perguntou o que esse boss tinha feito com ele. O boss começou então a dizer que o único motivo era porque ele era um ser humano e toda vez que ele derrotava o nosso prota, ele preservava um pouco da sua carne e dessa forma os seus planos não falhariam nunca, menos que ele se voltasse contra o boss ou morresse, dizendo que mesmo assim ele poderia usar sua carne para criar outro dele. Boss então não achou que realmente ele fosse ser tão desobediente, já que ele ficava morrendo basicamente sem parar no mesmo lugar, começando a dizer que o nosso prota realmente tinha muito medo de morrer, deveria sugar a vontade dele. Porém o nosso prota começou a se erguer e a rir muito, chamando o velho de idiota e perguntou se ele tinha ouvido falar sobre palco rebelde, basicamente dizendo chega e se jogando lá de cima, esperando então que morresse nessa queda, ou pelo menos que ele pudesse passar do limite. Ele se jogou de lá e lá embaixo ele pensava que mesmo que ele tivesse que morrer, não iria deixar o velho idiota ganhar. Porém, nesse mesmo instante, apareceram algumas pessoas dizendo que poderiam mexer um pouco com o nosso prota antes de devorá-lo. Basicamente eram canibais. Eu nunca vi um protagonista tão azarado igual esse. Então nesse momento, a Elfa perguntou se realmente o mestre Devo tinha desistido do 75. Ele então começou a dizer que ele não tinha escolha nenhuma, já que aquele garoto era muito teimoso, e ele deixava o resto com a Elfa. Enquanto isso, ela tocava no cadáver antigo do cara e perguntava se realmente ele iria recomeçar tudo de novo. Um daqueles homens começou a perguntar como eles iriam fazer dessa vez. O cara começou até mesmo a falar que iria cortar a perna dele primeiro. Eles viram o status do nosso protagonista e estava no nível 1, dizendo que isso mostrava que ele era apenas um novato de nível 1. Outros diziam que foi realmente um azar ele ter encontrado eles logo de cara. Nesse momento, nosso protagonista pensou que era verdade e que ele era muito infeliz. Ele não conseguia nem mesmo passar um dia em paz, mas realmente ele começou a pensar que aqueles caras eram soldados ou sequestradores. Independente disso, não importava, ele iria morrer logo de qualquer forma. Então começaram a dizer que talvez devessem cortar ele como aquela centaura, mas ele então começou a pensar que aquilo era muito bizarro, pensando que eles tinham conseguido uma centauro feminina e eles tinham outra pessoa, e foi nesse momento que ele percebeu que era uma centauro feminina e olhou rapidamente para ver como era. E ela estava presa, amarrada com as mãos, e basicamente ela iria se tornar comida também daqueles caras. Então ele começou a dizer ao senhor bandido que ele deveria simplesmente deixá-la ir, já que ele era muito mais delicioso do que ela. Do nada o nosso prota começou a falar que se ele ficasse ali, ele viria outra pessoa dele de novo e seria realmente um buffet à vontade. Nesse momento, o bandido já achou que ele estava falando demais e decidiu então enfiar a espada nele, perguntando se estava chamando ele de idiota. Nesse momento o nosso prota disse que era claro, chamando ele de idiota, e ele ainda por cima tirou a espada para causar mais dor ainda e o nosso prota sangrar mais e mais. Enquanto isso ele só pensava que ele realmente não acreditava que aquele cara não sabia tratar adequadamente aquela linda centaura e ele deveria estar bem louco, mas o cara simplesmente começou a pegar a arma elétrica dizendo que iria torrar aquela menina para ficar no ponto, perguntando se ele realmente iria tentar salvar ela, já que ele estava prestes a começar a torturá-la.
Nosso prota, porém, tentou se levantar, mas o sangramento começou a vazar mais ainda, e ele disse a aquele idiota que ele era muito burro, principalmente que ele dizia que ele não conseguia se mover naquele momento, e aquela era uma luta injusta. Então aquele homem começou a dizer que já que ele não conseguia se levantar, aquela menina teria que provar o relâmpago negro dele. Enquanto isso, nosso prota gritava que iria matar ele independente do que acontecesse. E levantando então e largando a sua mochila com todas as suas forças, e aquele homem ficou impressionado já que aquele pirralho machucado realmente conseguiu se levantar para defender aquela garota. Porém, um dos homens que estava lá simplesmente tacou-lhe uma paulada na cabeça do nosso protagonista, que fez com que ele voasse para trás, girando e girando e girando. Aqueles homens então começaram a zoar ele, dizendo que ele era um noob e perguntando se realmente ele estava tentando bancar o herói. Agora, além disso, o nosso prota ainda estava com seu nariz quebrado, e aquele homem começou a dizer que o nosso prota tinha fracassado, infelizmente. E então, começou a aproximar o bastão daquela mulher e começou a eletrocutar ela. Foi nesse momento que o nosso prota percebeu que realmente ele não tinha escolha nenhuma. Então, ele começou a falar, conversando com o velho, perguntando se ele estava ouvindo ele, dizendo que precisava falar com ele nesse momento. E realmente esse cara estava planejando cozinhá-la viva, dizendo que o pirralho não iria salvar ela nesse momento, e ela tinha acabado de desmaiar com toda aquela eletricidade. Enquanto isso, o nosso prota basicamente estava clamando aquele cara para poder curar ele, dizendo que se fosse sincero, ele poderia voltar ao normal. Ele então começou a dizer que prometia que iria fazer tudo para poder terminar a sua missão e pediu por favor que ajudasse ele. No momento então, um dos homens apareceu e disse que ele nem mesmo conseguia ficar de pé e continuava resmungando. Ele continuou falando que sabia que o velho podia ouvir ele e implorava por realmente para que pudesse curar o corpo dele. E o homem já estava quase se aproximando para poder torrar aquela menina viva, dizendo que seria um corpo bem delicioso para se devorar. No outro momento, o cara já tinha se aproximado para terminar de matar o nosso prota também, enquanto ele gritava pelo seu pai Boss. Quando realmente a espada daquele homem estava quase acertando, o nosso prota ficou com a metade do corpo parecida com a do Boss. Literalmente, ele tinha recebido o poder do Boss, dizendo que agora ele mal podia esperar para explodir a cabeça de todos eles. Tinha se movimentado muito rápido para poder fugir do golpe daquele samurai, e ele começou a dizer que não tinha como um herói de nível 1 ser tão ágil assim. Porém, nesse instante, aquele cara simplesmente cortou a cabeça daquele homem que estava falando muito. O outro homem não tinha percebido o que estava acontecendo e disse para que o seu amigo não ficasse tão animado assim e matar o cara. E quando ele olhou para trás, ele teve uma pequena surpresinha. Nosso prota começou a dizer que era uma pena que ele ainda não tinha começado, já que todos os seus amigos já estavam mortos e só tinha restado ele. E vemos que o nosso prota começou a ter uma lembrança que ele estava sofrendo bullying e alguém estava tentando levar todo o dinheiro dele, humilhando ele, dizendo que ele tinha pouco dinheiro ainda. Nesse momento ele tinha sido jogado no chão e até mesmo insultaram ele, dizendo que ele não prestava para nada. Ele, aluno, até começou a zoar o nosso prota, dizendo que os pais dele não queriam ele e até mesmo os seus pais adotivos não se importavam com ele e ninguém iria ajudar ele, chamando ele de escória. Porém, ele começou a ouvir uma voz dizendo para que ele não tivesse medo, que naquela época ele tinha se levantado para lutar dessa vez. E realmente, aquele boss disse que estaria com ele agora para poder derrotar todos eles. Então, ele avançou em direção àqueles homens e eles se perguntaram o que estava acontecendo. Então, basicamente, o nosso prota tinha vencido mais um dos seus traumas de infância, socando o rosto daquele bandido com todas as suas forças. Aquilo foi realmente como se ele tivesse quebrado algo no seu passado. Porém, do nada, ele começou a perguntar o que estava acontecendo, já que ele não estava conseguindo chegar aonde ele estava de verdade. Igualmente, naquele momento, parecia estar uma bagunça, e vemos então que algo tinha se rompido dentro dele, e ele começou a ver um eu dele dentro dele mesmo. Aquilo emanava uma aura altíssima e era realmente muito poderosa. Aquela aura simplesmente se parecia muito com a do boss. Mas quem ele estava vendo se parecia muito com ele, e ele pensava que aquilo era simplesmente um monstro. Então aquilo começou a chamar ele de 75. Ele rapidamente começou a perguntar quem era aquela pessoa. Aquele então, de uma forma tenebrosa, começou a dizer que na verdade ele era ele mesmo. Nosso protagonista então não entendeu basicamente nada do que estava acontecendo. Aquele monstro então começou a dizer que eles não eram os mesmos e que ele na verdade era o mais forte dali.
dizendo que não importava quantas vezes o 75 revivesse, sempre o objetivo final seria se transformar nele. Nesse momento, nosso prota não conseguiu entender nada e nem bolufas, já que agora mesmo ele estava pensando que ele já tinha um problema e agora ele tinha outro. Dizendo então que o pai boss dele realmente se esforçou muito para garantir que o seu sangue se fundisse de forma eficaz e eles realmente agora podem herdar totalmente o seu poder e que se ele não for um idiota, ele seria a última das cobaias. Dizendo que por causa dos modos rebeldes, o sangue do pai deles realmente os rejeitou, o que causou a morte deles várias vezes, dizendo para que esquecesse os efeitos da mistura. Dizendo que o 75 tinha realmente atingido o potencial máximo, já que ele ultrapassou todos os outros. Mas esse ser interior dele começou a dizer que a senhorita Bailey tinha previsto que uma mulher poderia ser a sua fraqueza e ela tinha armado tudo aquilo. E agora ele poderia reivindicar o poder do pai boss e se fundir perfeitamente, dizendo que agora ele tinha conseguido todo o poder. Nesse momento então, os dois de imediato começaram a se fundir e o nosso prota começou a se tornar uma só com aquele cara que era totalmente mal, um ser que era o foco dele se transformar. Aquela mulher então, depois de quase ser torrada viva, continuou viva e começou a se levantar. Porém, de repente, vemos que um raio caiu naquele lugar e ela começou a ficar totalmente assustada, porque simplesmente, meu parceiro, aquele monstro agora tinha sido liberado. O cara literalmente tinha se fundido com a sua parte interior mais maléfica, dizendo que agora ele finalmente estava completo.